Olá, designistas! Hoje é dia 6 de abril de 2023 e eu tô abrindo com essa data porque a gente vai discutir duas notícias que vão mudar ao longo dos próximos anos, mas com essas notícias eu vou levantar aqui com vocês uma discussão sobre a importância dos museus e dessas instituições que fomentam a cultura e aqui bem focadas no design. E para isso eu vou falar que o Museu da Casa Brasileira, um dos museus mais importantes de design do país, está deixando o casarão que ele ficava lá na Faria Lima. Mas talvez você aí não saiba muito bem o que é o Museu da Casa Brasileira e qual que é a importância dele, desde quando ele está nessa casa, qual que é essa casa. Então vamos recapitular. O Museu da Casa Brasileira é uma instituição do Estado de São Paulo que discute, que está relacionada à pesquisa, discussão e fomento das questões ligadas à Casa Brasileira, focando nos objetos, então nos móveis, nos objetos de decoração, nos utilitários e na arquitetura, então modos de construção, tipos de layout, planta, estilos arquitetônicos. O museu pesquisa e fomenta essas duas práticas aqui no estado e também com uma importância nacional. Ele foi fundado em 1970 e isso é bem estranho porque ele foi fundado durante o regime militar e esse período basicamente um apagão na história do design e da arquitetura brasileira, porque todos esses movimentos perderam força, perderam investimento, o Brasil sofreu uma desindustrialização que vem seguindo até hoje. Então é meio controverso, mas essa é a data de fundação dele, março de 1970. Ele foi fundado durante o governo do Abreu Sodré, que foi eleito ali indiretamente. Ele era do partido da UDN, depois do Arena, então do partido ali pró-regime militar. Mas o governo dele acabou dando origem a esse museu porque eles foram adquirir uma série de obras de arte ali para o estado e com isso eles organizaram um circuito museológico para o estado. Se a gente pensar, tem até uma relação meio eurocêntrica ali de reforçar os museus, mas eu acho museus importantes, tá? Não é uma crítica ao museu, mas mais ao tipo de pensamento de quem estava no poder ali nessa época. Mas independente do pensamento político dele, o resultado dessa ação foi a fundação do Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, que virou o Museu da Casa Brasileira. Para consolidar esse museu, adquirir as obras, consolidar o espaço, dar toda a direção museológica, o diretor escolhido foi o Hernani Silva Bruno. E ele contou com a ajuda de mais dois museológicos e historiadores importantes, que foram o Paulo Junqueira Duarte e o Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador bem famoso e ligado à fundação do PT. Então tem ali uma espécie de infiltração na concepção desse museu de pensamentos mais progressistas do que os da ditadura. O primeiro local que esse museu esteve, que esse museu ocupou, foi um casarão ali nos Campos Elíseos, mas isso foi só de março até novembro. Em novembro, a Fundação Padre Anchieta, que é a dona da cultura ali, ligada também ao governo do estado aqui de São Paulo, cedeu por um uso ali, quase não um aluguel, mas um uso que chama comodato, para a ocupação desse casarão com o museu, e ali o museu desenvolveria suas atividades. E a administração seria conjunto da fundação e do museu. E o museu passa então a ocupar esse solar Fábio Prado, que tinha sido construído ali para o prefeito de São Paulo receber comitivas para fazer eventos. Então era já um solar de eventos e que a família morou por um tempo ali, mas que foi cedido à fundação, que por sua vez abrigou o museu. E é claro que esse processo não foi rápido. Afinal de contas é um processo burocrático na mudança de um museu de um local para o outro. Então ele passa a ocupar mesmo o casarão e abrir as atividades em 1972. Em todo esse período, o museu foi sendo idealizado e objetos foram sendo adquiridos, e foi nesse período entre 70 e 72, mais precisamente ali em 1971, que o nome Museu da Casa Brasileira foi aceito e foi assumido oficialmente. E a partir de 72, o museu começa a sua consolidação ali
com basicamente 3 vertentes de objetos. Os objetos típicos, aqueles objetos vernaculares, que são feitos ali artesanalmente em todo o interior do estado e aqui na capital também, mas é aquele objeto ali que você faz para resolver um problema, um objeto muito típico, vernacular, sem um pensamento de design, de indústria por trás. Os objetos indígenas, né, dos povos originários aqui do Brasil, que trazem essa cultura que também foi assimilada pela nossa cultura, e os objetos industriais, feitos a partir do pensamento industrial do designer. O acervo do museu é composto por esses objetos e ali a gente consegue ver a evolução da linguagem do design brasileiro e o cruzamento entre essas 3 linhas de desenvolvimento de produto, de cultura material. Então a gente vai ver o Brasil passando lá pelo gótico, pelo art déco, pelo minimalismo, pelo funcionalismo, começo da indústria, ao mesmo tempo que a gente vê referências ali de onde os designers tiraram algumas ideias dos produtos deles lá no período moderno dos anos 50, a partir dos objetos vernaculares. E com o museu consolidado, lá em 1986, é criado o Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira, que vai começar a olhar para a produção industrial brasileira e premiar ali o que seria o melhor produto em alguma das categorias, por exemplo, o melhor mobiliário daquele ano. E conforme o tempo foi avançando, esse prêmio foi se consolidando como um dos mais tradicionais e importantes ali do país, porque ele é um prêmio paulista e paulista gosta de ser importante, mas também porque ele começou a ficar muito grande e as indústrias estavam aqui nessa região. E isso foi dando mais voz a esse prêmio e ele virou um prêmio muito tradicional, já com 35 edições. E agora, em 2023, se encerra essa ocupação do museu ali, porque a fundação pediu de volta os direitos de uso ali da casa para dar um outro destino para ela. O que tem sido veiculado é que a fundação quer dar um destino um pouco mais comercial para ela. A fundação, né, é dona da cultura, então é a dona dos direitos ali do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, que teve uma exposição anos atrás aqui em São Paulo que era impossível de ir, porque ela estava sempre cheia. Essa exposição levantou muito dinheiro ali para o MIS, que é o Museu da Imagem e Som. Então, provavelmente, olhando mais para esse lado comercial, a fundação pediu de volta o uso dessa casa. E o museu ficou sem destino. E agora, no dia 5/4, surgiu uma especulação que provavelmente vazou de alguma fonte ali na Folha de São Paulo, que o museu vai para a Casa Modernista, que é uma casa aqui em São Paulo, na Vila Mariana, a primeira construção modernista de São Paulo, de 1920. E essa casa ela tem visitação, mas ela acaba não sendo muito relevante ali no circuito. E com o museu ocupando uma casa moderna brasileira, existe um otimismo com relação a essa junção, já que essa casa vai começar a ter um pouco mais de importância e o museu vai ter um espaço mais próprio, um espaço moderno, onde ele pode mostrar essa produção industrial brasileira e essa produção histórica que ele trabalha ali nos seus arquivos. Mas lembram que eu falei, né? O museu tinha sido fundado em 70, em março. Em novembro ele recebeu o uso da casa do solar e ainda assim demoraram 2 anos para essa migração acontecer. Logo, essa nova ocupação na Casa Modernista está prevista para 2025. E se tudo der certo, ela vai acontecer ali em 2025. E aí o que vai ficar, o que está em aberto? Não se sabe se o acervo do museu vai ser só guardado em um arquivo ou se ele vai ser exposto em parceria com algum outro museu. Está se especulando que no Museu do Ipiranga talvez tenha um pouco dessa mostra, mas não é nada certo. E além disso, o prêmio de design do museu vai ficar inviabilizado, assim como os prêmios e exposições que o museu trazia e fomentava esse setor da economia brasileira. Mas no fim das contas é só um museu que vai ficar 2 anos fechado, 2 anos passa rápido, né? Ninguém nem vai notar. Mas aí que a gente tem que discutir, e essa a questão que eu quero propor para vocês nesse vídeo, sobre a importância desses espaços. E primeiro eu vou entrar numa anedota pessoal
depois eu falo mais da importância global da coisa. Mas o museu, o prêmio do museu, né, e o museu, a instituição, não abrigava só o prêmio do Museu da Casa Brasileira, e também abrigava o prêmio da Tokstok, que é uma marca importante aqui do Brasil, e principalmente se você é um estudante, é onde você começa a ter o seu primeiro contato ali com o mercado. Participando do desenvolvimento ali, né, da premiação da Tokstok, eu comecei a conhecer e conversar com donos de fábricas, né, com industriais aqui do setor, que é um setor que está sofrendo aqui no Brasil, que é o que eu vou falar mais lá para frente. E além de tudo, o prêmio do museu também tem essa participação de estudante, e nesse local específico, o prêmio ele possibilita o estudante ter contato com um profissional da área, porque a premiação, a exposição acontece junto, e também possibilita o estudante a ter essa troca com os industriais, com as fábricas, com potenciais lojas. Então ele serve para agregar ali, reunir nesse momento essas pessoas para trocar os contatos, né, se fazer conhecido ali no mercado. O prêmio também abrange um prêmio teórico, então trabalhos acadêmicos sobre pesquisa dessa produção material de objetos para casa aqui no Brasil são lidos, avaliados e premiados ali, então também tem esse reconhecimento da pesquisa. E aí a minha anedota vai bem nesse prêmio, né? Por isso que eu comecei falando dele. O prêmio da Tokstok me apresentou ali para grandes designers, para algumas fábricas, porque eu já participei, já tirei um prêmio lá, e ele estava nesse local ali do museu. E também o prêmio do Museu da Casa Brasileira sempre foi um objetivo meu. Acabou que virou uma motivação, como uma validação profissional, que o meu trabalho como designer foi reconhecido, era tirar um prêmio lá no museu, que também aconteceu ano passado. Então tem essa característica de inspiração do museu, que nem está ligado só às exposições, mas, né, saindo ali da minha bolha, da minha vivência, da minha experiência, o museu ele também é importante para pesquisa e divulgação, tanto da arquitetura quanto do design aqui. Então ele traz exposições de grandes designers de fora, ele organiza exposições de designers e arquitetos brasileiros, e ele tem um centro de pesquisa nesses dois setores da economia. Então ele levanta estudos sobre a arquitetura brasileira, ele faz estudos sobre o desenvolvimento de imobiliário, sobre aquelas 3 linhas de mobiliário que eu falei, né, que seria o mobiliário dos povos originários, o mobiliário mais vernacular e o mobiliário industrial. Ele vai catalogando e pesquisando isso, possibilitando que a gente possa ter o que foi produzido aqui no Brasil e ter acesso a dados do como a indústria se comportou, como a indústria avançou tecnologicamente ou retrocedeu no seu tamanho, que é o que vem acontecendo nos últimos anos lá, desde a ditadura militar. O Brasil tem se desindustrializado cada vez mais, um processo natural, mas não no momento que a gente está no nosso desenvolvimento como país. Então, um pouquinho disso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que o museu vá mesmo para a Casa Modernista e que lá tenha um novo renascimento e que seja muito importante para esse setor cultural do Brasil. E se você quiser acompanhar o desenvolvimento do meu trabalho como designer, me segue lá no Instagram e no TikTok, estou deixando @ aqui na tela, os 2 links na descrição do vídeo, e a gente se vê por aqui em breve.